dia a todos e a paz do Senhor. Oi? Bom dia a todos, a paz do Senhor. É isso aí. Estamos aí, né? Graças a Deus. Para mais esse dia na presença de Deus. A gente ouve ver coisas, né? Acontecendo. O pastor Jaba já fez menção aqui aos últimos eventos. Aliás, as coisas estão acontecendo de forma tão rápida, né? Porque uma coisa que você vê hoje, ouve ou vê acontecer hoje, no dia seguinte você já está esquecendo, porque já está acontecendo coisa nova. Então o mundo está girando rápido. Parece que os tempos estão sendo realmente abreviados e Jesus está para voltar. Parece. É a impressão que a gente tem pelos fatos, e o pastor Jarbas mencionou aqui a questão da Olimpíada, que troço tão lindo, né? Tão bonito, a participação dos países, dos povos, essa confraternização, o congraçamento das pessoas, mas de repente vem uma pessoa mal intencionada, com o coração longe de Deus e contrariando a tanta gente, ao pensamento de tanta gente, faz o que fez. Então, o presidente lá da França resolveu apresentar uma encenação. E o pastor já estava dizendo sobre a Santa Ceia. Eu confesso aos irmãos, eu gosto de ver a abertura das Olimpíadas, porque sempre é muito bonito. Mas nem tudo que é muito bonito é bom. É importante que a gente entenda isso. Mas dessa vez a televisão estava ligada na sala, eu passei, vi que estava iniciando, tinha algumas figuras ali bonitas e tal. Eu passei, imediatamente eu percebi que não dava para eu parar para assistir. Porque qual o problema de eu assistir? Não tem problema nenhum, eu assisto qualquer coisa, sem problema, mas eu percebi que aquilo ali ia me fazer mal. Então eu preferi não assistir. Depois eu fui saber que aquilo que eu pensava se concretizou e era a realidade. E toda a cerimônia, segundo o que algumas pessoas falaram e algumas fotos que eu cheguei a ver, era praticamente um ritual satanista. E eu fico pensando o quanto nós conscientemente temos que consumir esse tipo de coisa. O pastor Jaba acabou de falar aqui. Quanto nós temos que consumir essas coisas? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Realmente, não tem nada a ver. Mas o quanto isso nos faz bem. O quanto nós devemos pensar que o máximo que nós pudermos desviar os nossos olhos, a nossa atenção para essas coisas. É uma coisa que serve para a reflexão de cada um de nós. A guerra espiritual, ela não acontece em meio físico. Então, eu, por exemplo, não tenho nenhum problema com o presidente da França ou com as pessoas que o acompanham, ou as pessoas que validam o que ele pensa e faz. Não tenho nada contra as pessoas, nem quero brigar e nem devo, mas eu penso que há uma guerra espiritual que está acontecendo agora. No momento em que nós estamos falando, essa guerra ela se intensifica. E quanto mais a palavra de Deus é falada, é pregada, mais isso se intensifica, porque esta guerra não acontece no ambiente físico,
ela acontece no ambiente espiritual. Mas, falando mais claramente sobre o ambiente espiritual, eu quero dizer que ela acontece na sua mente, na minha mente. Naquilo que nós pensamos, naquilo que nós imaginamos, naquilo que nós elaboramos na nossa mente. Ali acontece a guerra. A palavra de Deus diz que nós devemos ter mente e coração em Deus. Coração, o centro das emoções, precisa estar em Deus, mas antes de tudo, a nossa mente precisa estar em Deus. Porque eu acredito que quem domina a sua mente, domina toda a tua vida, todo o teu corpo, todas as tuas emoções. Então, a guerra acontece nesse nível, no nível mental. É um ambiente difícil de se penetrar, mas que pode ser facilmente influenciado. Você tem o domínio, em certa forma, do que você pensa, e algumas vezes você é influenciado e passa a pensar de forma diferente que você não gostaria, mas você é dominado. Então, o mal domina você nesta área. E eu quero falar sobre o Evangelho, que Paulo pregava. Quero dizer a você que hoje, muito mais do que qualquer época que o mundo já viveu, o Evangelho é necessário, é essencial. E gravem isso. O Evangelho é essencial. Se vocês forem pesquisar o que está acontecendo no mundo, se vocês forem prestar atenção no que está acontecendo e como as coisas estão acontecendo no mundo, vocês vão ficar, talvez, abismados, talvez surpresos. Alguns estão bem cientes do que acontece. O que aconteceu nas Olimpíadas, essa mensagem que foi trazida, alguns dizem mensagem subliminar para quem não presta atenção. Algumas pessoas viram tudo aquilo e não entenderam nada. Algumas pessoas viram tudo aquilo, acharam belo e não compreenderam. Para esses, a mensagem foi subliminar. Uma mensagem que não é direta, mas que prepara o coração para muita coisa. Esta é a verdade. Para outros, tudo aquilo que olhou não era uma mensagem subliminar, mas era uma mensagem direta, porque os ouvidos e os olhos estão atentos ao que está acontecendo. E nós devemos estar atentos ao que está acontecendo neste mundo. Se vocês forem aos Estados Unidos, estava vendo muitas reportagens sobre isso esta semana, e eu escolhi esta mensagem, não foi essa semana, não foi ontem. Essa mensagem estava no meu coração já há muito tempo, e coincidiu de acontecer o evento de ontem, e isso tem muito a ver com o que eu quero falar. Mas se vocês forem aos Estados Unidos, vocês vão ver uma nação que foi evangelizada pelo povo europeu, pelos ingleses, que foi exemplo para o mundo, no mundo evangélico cristão. Mas hoje, a cada ano, muitas e muitas igrejas estão literalmente fechando. Eu tenho um amigo pastor, está voltando para o Brasil depois de 17 anos, e lá esteve pastoreando uma igreja. A igreja dele se fechou. A igreja dele não era uma igreja como essa, um templo próprio, mas era um templo alugado, porque há muito tempo essa prática já existe lá nos Estados Unidos. E
num determinado dia era alugado para uma coisa, outro dia era para outra, e naquele horário, naquele dia, ele alugava para a igreja dele. E como era a igreja de imigrantes brasileiros, os brasileiros vão muito para os Estados Unidos para ganhar dinheiro, para trabalhar, e não querem muito saber acerca das coisas do Evangelho. Tem a igreja como refúgio, um lugar para se esconder, para encontrar amigos, para se relacionar. Mas na primeira oportunidade ganham um pouco mais de dinheiro, abandonam tudo. E essa igreja, ele depois de muito tempo, ele é um pastor bem tradicional, no bom sentido da palavra, ele não, parece que não suportou aquilo e resolveu entregar lá a igreja, as pessoas saíram para outros lugares, a igreja fechou. E nos Estados Unidos as igrejas estão se fechando. Mas se você for para a Europa, você vai encontrar um ambiente ainda muito pior. Se você chegar na Alemanha, você vai ver templos imensos, que agora são hotéis, são bares, são escolas, e algumas igrejas que ainda lá existem, igrejas luteranas antigas do tempo da Reforma, algumas dessas igrejas que ainda não se fecharam, elas fazem os seus encontros, as suas reuniões, uma vez por mês, com 5, 6 pessoas, igrejas imensas, e não são poucas essas igrejas, e essas igrejas servem para os turistas que chegam lá para saber da história do cristianismo na Alemanha, e vão com as suas máquinas fotográficas e tiram fotografias, e acham o templo muito belo, e levam para as suas cidades, para os seus países, aquelas imagens, aquelas lembranças. Me parece que na Holanda, estive vendo, estava comentando com minha filha, na Holanda, juntando todas as classes religiosas ou não religiosas, 80% das pessoas que lá vivem são descrentes de Deus, não acreditam em Deus, muito poucos muçulmanos, islamitas e religiões orientais. 80%. E eu ouvi uma menina comentar que logo quando chegou lá, ela evangélica, e ela dizia que ao encontrar as pessoas ainda trazia algumas práticas brasileiras, e ela dizia, vá com Deus, que Deus te abençoe, e ela via que as pessoas olhavam um pouco abismadas para ela. Nós não estamos acostumados com isso. As pessoas não creem em Deus, as pessoas não querem saber de Deus, as pessoas não querem ouvir falar o nome de Deus, e se alguém falar alguma coisa sobre Deus, muitas se ofendem. Algumas pessoas têm o mau hábito de processar aqueles que importunam, porque falam ou conversam acerca de Jesus, acerca de Deus. Ouvi um outro homem, um pastor, dizer que eu concordo em parte no que ele diz. Ele disse que o cristianismo está morrendo. Ele disse, o cristianismo vai morrer. E como sistema religioso, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso aqui à frente, concordo em parte com ele, o cristianismo está morrendo. Por outro lado, eu discordo, porque o cristianismo é, hoje e é, sempre será, a religião do cristão. E o cristão é a igreja do Senhor, e Jesus diz para Pedro, se referindo a esse sistema religioso, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas em muitos lugares, o cristianismo está como que morrendo na vida
das pessoas. Então, quero ler com você Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, Paulo escrevendo, e aqui falando diretamente aos irmãos da igreja de Roma, os cristãos de Roma, ele diz o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu vejo que o Brasil tem uma grande responsabilidade. Quando falo Brasil, eu falo de você e falo de mim. O Brasil tem grande responsabilidade. Deixa eu abrir um parênteses. Algumas pessoas prefeririam não ouvir o que eu tenho a dizer. E por falar na introdução do que falei, algumas pessoas, espero que nenhum de vocês gostaria de ouvir o que eu tenho a dizer. Mas que Deus possa abençoar você e abençoar a minha vida, para que possamos entender o que Deus realmente quer falar conosco nesse tempo. Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e é o poder para salvar todo aquele que nele crê. E o apóstolo Paulo diz o porquê não se envergonha, porque ele fala que a justiça que o mundo conhece, a justiça que o homem conhece, essa não pode levar o homem à salvação, mas o Evangelho é aquilo que revela ao homem, revela ao mundo o que é a justiça de Deus. Como é que o homem será salvo? A justiça de Deus, que é diferente da justiça do homem, é através deste método, é através desse sistema, é através desta maneira que Deus tem salvou, salva hoje e salvará sempre até a vinda de Jesus, o homem que crê. O Evangelho é o sistema, não é um sistema humano, mas é um sistema divino. E aquilo que eu penso sobre esse sistema pode estar correto, ou pode estar completamente errado, porque não é o que eu penso sobre ele que vai determinar ou vai dizer se ele é ou não bom ou correto, mas é o próprio Deus e a sua palavra. E a palavra de Deus, através desses versículos, nos informam que o Evangelho é o único sistema que pode salvar o homem, através do poder de Deus. Ele é o sistema poderoso para salvar o homem. Aquilo que você pensa, aquilo que você tem na sua mente, define a sua vida. Eclesiastes capítulo 23, Provérbios 23, versículo 7, diz que assim como o homem imagina, assim é a sua alma. Em algumas versões, diz mais ou menos assim: assim como pensa o homem, assim ele é.
nós somos aquilo que pensamos. Temos que ter cuidado, muito cuidado, com aquilo que passa em nossa mente, com aquilo que pensamos. Primeiro temos que entender que nem tudo que pensamos é correto. Primeiro temos que entender que nós temos que ter a humildade de mudar a forma de pensar, se ela não estiver correta. E o Evangelho nos ajuda a isso, através do poder do Espírito Santo, porque ele é o poder de Deus para salvar. O Evangelho consegue fazer você mudar o seu pensamento, mudar a sua maneira de ver a vida e de enxergar a sua própria vida. Aquele que não tem capacidade, aquele que não tem a humildade de permitir que Deus mude o seu pensar, é porque ainda não houve uma transformação real, completa em sua vida. Não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. O mundo está preparando, vocês talvez saibam, vocês conhecem as coisas mais do que eu, não sei se tem alguém aqui mais velho do que eu, nunca pensei em falar isso. Eu já estou começando a falar, eu sou um dos mais velhos. Eu sei que tem alguém, deve ter alguém aqui mais velho que eu, mas não são muitos. Então, os mais novos sabem melhor do que eu, muito melhor do que eu eu estou falando. Se não sabe, me perdoem, mas precisamos nos informar melhor sobre as coisas que acontecem no mundo. Em vez de darmos atenção a coisas fúteis, corriqueiras, pensar em coisas que diz respeito à nossa vida, nossa caminhada. O mundo está preparando, as Nações Unidas, a ONU, já há muito tempo tem preparado uma agenda. Vocês sabem o que é a Agenda 2030? Quantos já ouviram falar? Poucos? Não? Procurem ver o que é isso. Agenda 2030. Uma agenda, pastor Jaba, todo final de ano me dá uma agenda da denominação. Lá na agenda tem as datas, tem tudo, né? Ele, como é organizado, perdão, ele, como é organizado muito mais do que eu, ele coloca as datas tudo ali, né? Eu costumo usar a agenda, gostaria de receber esse ano de novo. Uso a agenda para fazer anotações, também é para isso. Escrevo sermões, uso dessa maneira, porque eu nunca acostumei a usar a agenda dessa forma. O errado sou eu, o certo é ele. Mas a agenda, ele agendou para final do ano algumas coisas, está lá na agenda. E ele está levando vocês, levando a todos nós, naquela programação que ele planejou para executar tudo aquilo. Eu acho isso muito interessante. E a ONU tem uma agenda. A agenda é uma lista, uma preparação para o que deve acontecer em 2030. Nós estamos em 2024. Daqui a 6 anos, eu vou dizer para você, não vai acontecer. Não vai acontecer, mas o plano maligno é este. Uma agenda tão bonita. Leiam. Tão interessante. Uma lista, uma agenda. Eles estão construindo um mecanismo de controle do mundo. Eles querem controlar a mim, a você, a igreja, os governos. Algumas pessoas, parece teoria da conspiração, mas eu vou dizer a você, não é não. Eles estão sendo usados para levar o mundo a um pensamento único, criando mecanismos de controle. E eles listaram 17 alvos.
Dentro desses 17 alvos, frases lindas, e que todos nós, em quase tudo concordamos, eu concordo com algumas, outras não. Mas além dos 17 alvos estão as suas 167 metas. Em cada alvo desse, estão lá especificadas as metas. Ou seja, como fazer para alcançar o alvo. O que nós devemos fazer? O que o mundo tem que fazer? O que os governos têm que fazer? O que o ministro do Supremo Tribunal do Brasil tem que fazer? Disse na época o presidente Fux, presidente do Supremo, dizia ele, estamos implementando todas as metas para alcançar os alvos da Agenda 2030. Eles estão enganjados. O nosso governo, ele diz, nós temos dificuldades em passar algumas leis aqui no nosso Congresso. Não estou falando de política, não, eu quero que vocês entendam. Temos que criar um sistema que seja unificado, para que as coisas sejam decididas e sejam implementadas. Ele tem na sua agenda esta outra agenda maior do que a dele, que é a Agenda 2030. Algumas igrejas e religiões estão se juntando para formarem uma religião só, sem que hajam problemas entre as pessoas, para que o cristão evangélico, católico, o islã, o budismo, o shintoísmo e outros ismos, esses sistemas religiosos, possam se encontrar e ter essências comuns, coisas que não tragam divisões, que todos possam ter a sua religião, mas que não haja briga, porque é a paz que eles pregam. Dentre esses alvos, dos 17, eu vou citar alguns para que você entenda o que está acontecendo. O primeiro alvo, erradicação da pobreza. Eu vou dizer para a ONU e para a sua Agenda 2030, você é um pobre, miserável, cego e nu. Porque o meu Jesus diz, o pobre sempre vocês vão ter no meio de vocês. A pobreza nunca terminará até o dia em que Jesus voltar. A partir daí, quem subir com ele nunca mais saberá o que é ser pobre. Mas esse plano, esta agenda de Deus é para a eternidade. E a agenda do mundo, diz eles que é para 2030. Eu digo, não vai acontecer. Eles vão nos enganar, ou tentar nos enganar mais uma vez. Erradicação da pobreza, fome zero. Fome zero. Me perdoem a palavra, são miseráveis. Igualdade de gênero, você sabia disso? Você aceita bem isto? Você pode ouvir isso e aceitar no seu coração? Pode? Alguém falou para você que isso não tem nada a ver? São eles que estão dizendo. Redução das desigualdades, combate às alterações climáticas. Eu acho que eles vão mandar parar de chover, mandar fazer sol, eu acho que é isso. Eu acho que eles estão querendo tomar o lugar de alguém. 16, paz, justiça e instituições fortes. 2030 haverá paz e justiça. Você acredita nisso?
Eles querem nos levar a pensar nisso. E a última delas, que eu não vou ler todas, parcerias em prol de metas. Criar grupos, parcerias, parceiros, países, grupos, instituições para cumprir as metas. O Brasil e o mundo está do jeito que está, e o presidente da França fez o que fez porque ele está seguindo uma agenda chamada Agenda 2030. O que ele está fazendo é criar parcerias com povos do mundo inteiro, com nações, dirigentes do mundo inteiro. Que houve muito barulho sobre o que ele fez, mas eu não vi governos falarem, a não ser alguns que acreditam naquilo que eu acredito. Mas o mundo está organizado para cumprir as metas de alguém. Eu, por acaso, vi, num determinado ponto, um homem vestido num cavalo branco, encapuçado. Vocês viram isso? Alguém viu? Não? Viu, pastor Jarbas? Não viu, não? O homem no cavalo branco? Está lá em Apocalipse, né, pastor? Lá ele viu. Vocês sabem o que é isso? Por que ele botou aquilo ali? Gente, o dia vai chegar e nós vamos subir. Mas cuidado. Cuidado. Essas ações são as ações dirigidas por um tipo de pensamento. E esse pensamento mundano, diabólico, ele, na verdade, ele está mostrando a insatisfação do homem caído em relação ao pecado, ou às consequências do pecado. Porque tudo que está em desordem no mundo não é por culpa de Deus, mas por culpa do pecado que o homem cometeu e ainda comete. E isso vai acontecer até o dia da vinda de Jesus. No apogeu da sua vinda. Enquanto isso, o mundo quer criar um mundo ideal para viver nele. Porque não quer aceitar as consequências que Deus deixou por causa do pecado, porque as consequências servem para nos trazer de volta para Deus, para nos trazer ao arrependimento, mas o homem não quer se arrepender, ele quer viver a sua própria vida, a sua maneira, a maneira que ele pensa. E essa tentativa do diabo de unir os homens contra esta dependência de Deus, e esta tentativa pelo controle próprio, vai aparecer lá em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. E vocês conhecem essa passagem que fala sobre a Torre de Babel, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 9. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Havia apenas uma linguagem única entre os homens. Mas por enquanto os homens estavam ainda com aquela única linguagem, vivendo cada um a sua própria vida, tendo Deus a oportunidade de levar cada um ao arrependimento. Versículo 2, sucedeu que partindo eles do Oriente deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali. E disseram uns aos outros, as parcerias, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem,
Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Deus já tinha indicado que lá naquela região tinha muito petróleo. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados, como Deus havia ordenado, por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um pensamento, é uma direção, mas não no pensamento bom, correto? E todos têm a mesma linguagem, todos falam a mesma língua, todos pensam igual, todos têm o mesmo sistema, a mesma maneira de pensar. Isto é apenas o começo. Deus está dizendo, isto é o começo. A coisa está começando, mas isso vai piorar. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe, por isso, o nome de Babel, confusão. Deus criou confusão na mente deles, no pensamento deles, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra, não por maldade, mas Deus quis espalhar aqueles que pensavam iguais, para que não se unissem contra Deus e o pensamento e o pensar de Deus. O mundo vive ainda hoje em busca deste pensamento único, deste pensamento sobre a influência hoje daquilo que a história chama de liberalismo. Eu diria que não é liberalismo, mas um falso liberalismo. Porque essa palavra liberalismo, ela é formada por uma raiz liberal e um sufismo ismo. Liberal, ismo. Liberalismo. A palavra liberal significa livre. Todo homem deve ser livre para pensar. Esta é a ideia. O homem tem que ser livre. O homem recebeu o livre-arbítrio. O homem escolhe. O homem pensa livremente. Ninguém impõe pensamento sobre o pensamento do homem. Mas ele pode aceitar um tipo de pensamento de um lado, ou o tipo de pensamento do outro, ou seguir o seu próprio pensamento. A palavra liberal significa pensar livre. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, você vai ver Paulo falando acerca de algumas atitudes. Vou ler com você. Deixa eu ler com você. Romanos capítulo 12, versículo 2, depois do versículo 8. Diz assim: e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Quando diz conformar com este século, é com o pensamento deste século. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, aonde o duelo acontece. Renove a tua mente. Transforme-se, renovando, tornando novo o teu pensamento.
para não estar andando conforme o andar deste mundo. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Versículo 8. Aí ele falando sobre os trabalhadores, o que exorta, faça-o com dedicação, não é o caso. Mas aqui, o que contribui com liberalidade, é um outro sufixo, dade, que fala de qualidade. Quem contribui, contribua com qualidade, com a qualidade de quem é liberal, com a qualidade de quem não tem conceitos ou preconceitos já estabelecidos na sua mente, na sua maneira de pensar, que não permite que o mundo diga como você deve dar o teu dízimo, que não permite que ninguém diga como você deve dar a tua oferta, se você deve ou se você não deve, se é do passado ou se é do presente. Não são as pessoas que devem dizer isto, e você ouvir essas pessoas dizendo, e começar a doar com liberalidade, mas não livre, com pensamento livre. Mas aqui eu quero parar para dizer o seguinte, que uma mente livre para pensar, ela pode pensar o que ela quiser. Mas se eu, que aceitei Jesus como o meu Salvador, se eu sigo ao meu Senhor, a minha mente é livre, mas eu colocarei o meu pensar em Deus, e eu confiarei na palavra de Deus, e eu aprenderei com Ele, e eu transformarei a minha mente, segundo a palavra de Deus, para seguir não a minha própria mente, o meu próprio pensar, sendo eu livre para fazer isto, mas se sou livre, também sou livre para colocar a minha mente, o meu pensamento em Jesus, e abandonar a minha própria decisão, e abandonar a minha própria vontade, e abandonar o meu próprio pensamento, mesmo que o meu pensamento não concorde com aquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso buscar a renovação da minha mente e aceitar o que diz a palavra de Deus, porque isto é bom para mim. O liberal é livre, mas lembre que o cristão é livre, mas ele segue a Cristo. Você pode pensar o que você quiser, e não tenha orgulho de pensar bobagens, porque esse pensamento não é de Deus, esse pensamento é teu, ou vem por influência do mal. Mas se você pensa alguma coisa, e a palavra de Deus diz que aquilo não está correto, você deve abandonar o teu pensamento. Você deve se curvar e se humilhar diante de Deus e dizer: Deus, eu vou ouvir a tua palavra. O sufismo ismo significa sistema. É uma carga de ideias. São as ideias. Não vos conformeis com este século, com esse sistema, com esses ismos, com essa carga de ideias. O mundo tem uma carga de ideias. O mundo diz que em 2030 as coisas vão estar assim, assim, assim. Essa é a ideia que o mundo tem, e não vem dele, vem do diabo. Mas Deus diz que não é assim. Deus diz que o pobre sempre haverá entre nós. Tem algum pobre aí? Não precisa levantar a mão. Dependendo de como eu avalio a minha riqueza ou pobreza, eu sou um pobre, mas pode ter alguém muito mais pobre do que eu aqui. E ele pensa: ora, a Agenda 2030 é uma bênção. Não haverá mais pobre no mundo. A justiça será feita, porque eles dizem que haverá justiça. Haverá paz. O Rio de Janeiro vai ter paz. Aliás, eu ouvi dizer até que tem uma facção lá que se diz evangélica. Não vou nem entrar nesse assunto, que já me deu raiva. Só de pensar nessas coisas.
Ai, Jesus. Ah, Senhor. A forma de pensar, os ismos, o liberalismo humano, mundano, é a forma do mundo pensar na sua forma livre de pensar. O liberalismo cristão verdadeiro é o homem livre para pensar, mas que coloca o seu pensamento em Deus. Ele não pensa sozinho. Ele não pensa seus próprios pensamentos, porque assim como o homem pensa, assim ele é. E se eu quero ser um homem de Deus, eu tenho que pensar como Deus. Se eu quero ser um homem santo, eu não posso pensar com a minha mente, senão eu vou ser corrupto, porque eu sou mau. Eu tenho que pensar conforme a palavra de Deus, e eu tenho que viver assim, porque se eu assim penso, assim serei. Então, cuidado com o seu pensamento, porque a batalha, ela não acontece na carne, mas é na sua mente. E quem ganhar a sua mente, ganha a sua alma. Quem ganhar a sua mente, ganha o seu corpo, para o bem ou para o mal. Quem ganhar a sua mente, ganha a sua vida. Você crê nisso? Se não crê, tudo bem. Mas essa é a verdade. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Eu diria que o crente é aquele que pensa fora do mundo. O crente é aquele que nada contra a maré. Já tentou nadar contra a maré? Certa vez fomos à Ilha Grande. Aí vi lá, estava deitado, descansando. A esposa saiu com as crianças. Vamos nadar. Falei, cuidado. Quando eu falar cuidado para você, por favor, não faça. Ou boca para falar e acontecer. Antes eu não tivesse falado. Fiquei deitado. De repente acordei. Vou ver como eles estão. Estou preocupado. E saí, fui lá. Quando eu estou chegando, tá as três meninas, perto de uma pedra, no redemoinho. Uai, uai, uai. Eu, como não sei nadar, falei, em vez de 3, serão 4. E fiquei naquele negócio. E agora? Tinha um rapaz perto, ele estendeu a mão, porque ali tinha um redemoinho, estendeu a mão e tirou todo mundo. Estavam nadando contra a correnteza. Nadar contra a correnteza é ruim. É ruim. E as pessoas se afogam porque nadam contra a correnteza. São levadas para dentro do mar pela correnteza e querem voltar pelo mesmo lugar. Não é isso? Não é isso, ô bombeiro? O bombeiro sabe. Vem pela correnteza e quer voltar pelo mesmo lugar. Ele tem que sair pelo outro lado onde não tem correnteza. Senão, se ele voltar aqui, ele vai ficar nadando. Mas é assim que vive o crente. Nadando contra a correnteza. Sempre se cansando. O mundo pensa de um jeito, o crente pensa de outro. O mundo faz de um jeito, o crente faz de outro. É assim. É assim. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ele vos deu vida. Ele vos deu vida. Ora, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é o Evangelho. Este é o Evangelho. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, o andar deste mundo, o pensamento deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora, daquele tempo, é agora hoje, atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, fazendo a vontade dos nossos próprios pensamentos. Eu sou muito humilde, mas eu penso assim e assim será.
não sei se você é tão humilde. Não estou aqui para te julgar. Porque o humilde é aquele que pensa daquele jeito, seu próprio pensamento, mas quando ele ouve Deus falar, ele imediatamente ele volta atrás e diz: isso eu não quero, isso eu não faço, isso não vou pensar. Pensai nas coisas que são do alto, e não das que são da terra. Pensai. E como eu penso? Tendo meu pensamento em Deus. Na Idade Média, final da Idade Média, lá pelo século XV, e durante todo esse tempo, do século V ao XV, mais ou menos, eu não entendo muito de história, mas alguma coisa a gente lê. Houve o período chamado período das trevas. Sabe por quê, irmãos? Eu fui querer saber um pouco mais, porque até então, todo conhecimento, tudo que se sabia sobre o mundo, sobre o homem, sobre a natureza, sobre o universo, se o homem queria saber alguma coisa, ele buscava onde? Ele buscava nas Escrituras. Passado esse tempo, esse sistema, este liberalismo mundano, influenciou muitos homens. E surge aí um movimento chamado Iluminismo. E a ideia do Iluminismo era que vamos sair do período das trevas e vamos entrar no período de luz. Por que ficar buscando encontrar respostas nas Escrituras? Surgiram muitos cientistas, e esses homens fizeram com que outros acreditassem que as Escrituras deveriam ser, de certa forma, confrontadas e comprovadas através da ciência. E a ciência passou a ser um vigia das Escrituras. Se está nas Escrituras, mas a ciência não explica, isso pode não ser verdade, isso pode ser desse jeito ou pode ser daquele. Iluminismo. Depois do período chamado período de trevas, que não havia trevas assim, havia muitas coisas ruins, mas o iluminismo fez com que o homem buscasse o conhecimento através da razão e da ciência. Tudo que não é razão, tudo que não é ciência, é escuridão. Iluminismo. Junto com eles, surgiram os liberalistas. E como isso acontece? As religiões orientais passaram a ser conhecidas pelos ocidentais. E a religião judaico-cristã, que tinha como essência alguns tópicos da palavra de Deus, começam a ser, por causa da ciência e da razão, a ser confrontadas e investigadas com outras religiões, e chegaram à conclusão de que de todas as religiões que existem, todas elas têm os seus dogmas, os seus pontos principais, essenciais. E eles chegaram à conclusão, e eu creio que de forma errada, que todas as religiões, elas têm poucos dogmas que são idênticos em todas elas, e que isso deve ser interessante de se preservar. E hoje se fala em uma religião única. Logicamente, esses dogmas, eles farão parte tanto da religião cristã que lá aderir, quanto todas as outras religiões. E eles chegaram à conclusão que os dogmas da religião cristã não são importantes,
nascimento da Virgem Maria? Não, isso não é importante, porque cientificamente isso não pode ser comprovado. Como não pode ser comprovado cientificamente que os homens passaram pelo meio do Mar Vermelho. Como não pode ser comprovado cientificamente que Jesus ressuscitou dos mortos. Então, os dogmas, os pontos essenciais, melhor dizendo, seriam a paternidade universal de Deus. Todo mundo é filho de Deus. O cristianismo não prega isso não é verdade, mas esta é a conclusão que eles chegaram. Todos são filhos de Deus. E eu vou dizer aqui, eu vou afirmar contra este ensino. Eu não sou filho do mesmo Deus de todo mundo. Eu sirvo ao único Deus vivo e verdadeiro. E quem quiser ser filho desse Deus vai precisar aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, nascer de novo e aguardar a vinda do Senhor. É isso. Mas eles não acreditam, eles acreditam que todos são filhos do mesmo Deus. A outra verdade que eles ensinam é sobre a universalidade da fraternidade. Todos nós somos irmãos. Jesus certa vez disse para um grupo de homens: vocês são filhos do diabo. E são mesmos. E hoje, enquanto nós estamos aqui, no mundo, espalhado por esta terra, existem muitos filhos do diabo. Quem não gosta disso, infelizmente, vai ter que conviver com isto. Esta é a verdade. Mas você não deve falar assim, olha, eu só falo assim porque Jesus também falou. Se ele falou, eu acho que eu também posso. Se isso é verdade, eu também posso falar que nem todos são filhos de Deus e que nem todos são meus irmãos. Os meus irmãos estão aqui, neste lugar, nesta igreja. E por conta disso, irmãos, uma religião onde todos são filhos de Deus e todos são irmãos. Vamos pregar a fraternidade universal. Essa mentira que estão pregando, ensinando para o mundo, isso é uma arma do diabo para tomar a tua mente, para entrar no teu pensamento e tirar você da presença de Deus e fazer pessoas acreditarem que são salvas quando não são. Ah, recebe fulano, recebe ciclano, ele é tão bonitinho, ele é tão comportadinho, ele é tão isso. Irmãos, isso não quer dizer nada. Esta questão ética não quer dizer nada. O que faz a diferença na vida de uma pessoa é ela se arrepender dos seus pecados, ela entregar a sua vida a Cristo, ela viver como cristão, ela ter o pensamento em Deus e fazer aquilo que Deus ensina para ela. É isto que faz a diferença. A ética e os valores, como essência da religião. A religião de Deus não é uma religião de ética e não é uma religião de valores. Entenda o que eu quero dizer. Ela também é. Mas, essencialmente, não é a questão ética. Não é a questão de valores. Ah, eu sou dessa corrente de pensamento porque eu sou ético e tenho esses valores. Se você tem, faz você muito bem. Você é a favor da família? Eu também sou. Mas isso não quer dizer que você seja um cristão e eu também. Você é contra o aborto? Você é contra o aborto? Eu também sou. Essa é uma questão ética cara. E eu posso considerar para mim como essencial. Mas existem muitas coisas que nós achamos que é tão importante. O meu comportamento, eu pago minhas contas em dias, isso é uma obrigação nossa. Isso é ética, isso é valor. Mas aquele que vai para o inferno, também muitos deles pagam a sua conta em dia. O que é o Evangelho? O que é essencial? O que é que eu penso?
Eu penso que Jesus sofreu. Eu penso, em detrimento daquilo que pensam as pessoas no mundo, em detrimento do que pensam os formadores de opinião do mundo, em detrimento do que pensam os escritores deste mundo, em detrimento do que pensam os agentes desta Agenda 2030, em detrimento de tudo isto, o que eu penso sobre o Evangelho? Eu penso que Jesus morreu pelos meus pecados. Isso me é caro. Isso me é essencial. Qualquer religião, onde você esteja sentado numa roda, conversando bobagem, sorrindo para as pessoas, fazendo política com as pessoas, interagindo com as pessoas, como se você fosse irmão de todas essas pessoas, em que essa pessoa diz, não, Jesus não morreu pelos pecados de alguns, mas de toda a humanidade. Sim, é verdade. Então, por isso, Jesus não vai salvar a todos? Eu diria, sim, é isto que pensa o Senhor. Só salvará aqueles que nele crerem. O meu pensamento é que Jesus morreu pelos meus pecados. Jesus morreu pelos seus pecados? Pode não ter morrido para alguns, mas para você ele precisa ter morrido. Isso são pontos essenciais. Mas ele morreu. E o que aconteceu ao terceiro dia? Ele ressuscitou. A ciência diz que não é verdade. Alguns dizem o Jesus histórico. Tem professor de história aí? Tem, né? Tem professor de história? É uma tarefa difícil. Eu teria dificuldade. Porque é difícil, que a gente aprende às vezes. O Jesus histórico, existe um Jesus histórico. Mas para mim ele não é um Jesus histórico. Ele é o meu Salvador. Ele morreu por mim na cruz. E ao terceiro dia, pelo poder de Deus, ele ressuscitou. Ele ressurgiu dos mortos. Louvado seja Deus. Fala isso para o budista. Fala isso para essas religiões que sentam na cadeira e conversam sobre religião, sobre paz universal, sobre fraternidade universal, e diga para ele, se você não aceitar a Jesus como teu Salvador, você vai para o inferno. Veja o que ele diz para você. Ele vai levantar dali, vai te xingar, vai te chutar, e a paz vai acabar naquela hora. Porque Jesus diz, eu não vim trazer paz. Esta guerra que acontece na sua mente, acontece na mente de todo mundo. Ele morreu. Mas antes disso, antes de morrer, ele foi encarnado. Ele era Deus e nasceu da Virgem Maria. Contar isso numa roda de filósofos não crentes, eles vão ficar rindo, eles são educados, eles vão ficar rindo de você, dizendo que idiota. Eu vou dizer, olha, meu filho, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno com toda a sua filosofia. Você precisa de Jesus. Você precisa ser salvo. Ah, mas eu penso assim. Me perdoe, dane-se o meu pensamento. Dane-se o pensamento do mundo. Dane-se o pensamento de qualquer um. O pensamento de Deus é o que deve gerir a tua vida e a minha vida. Ele foi encarnado, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar. Não me envergonho do Evangelho, o Evangelho é isto, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu vou ler o último versículo de pé com você, em 2 Coríntios, capítulo 10, capítulo 10, versículo 5.
2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Vou ler o 4 também? Vamos ler o 4 também, por favor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, falsos argumentos, forma de pensar, sistemas de pensamento que existe nesse mundo. Olha bem, e toda altivez, poder de Deus para destruir toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, seja a ciência, seja a razão, seja a filosofia, seja a história, seja a teologia, seja o que for, qualquer conhecimento que não seja o conhecimento de Deus, que não seja inspirado por Deus, que não seja trazido por Deus, que não seja revelado de Deus, porque o Evangelho é o que revela a justiça de Deus. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo, preso, todo pensamento à obediência de Cristo. Levar todo o seu pensamento à obediência de Cristo, para que o Evangelho seja poder de Deus para salvar a sua alma. Que o diabo perca a guerra na sua mente. Que os pensamentos deste mundo fiquem neste mundo para aqueles que querem andar com eles. Que os seus próprios pensamentos, que as suas próprias convicções sejam jogados para fora. Ou que você pegue todos esses pensamentos e coloque cativos, ou seja, presos em Cristo, ou seja, entregues a Ele, dizendo, não, eu não quero, eu quero que o Senhor cuide deles, os meus pensamentos, eu quero pensar o que Cristo pensa, eu quero ver o que Cristo vê. Para isso eu tenho que esvaziar a minha mente de tudo aquilo que não é de Deus. E como eu faço isso? Colocando em Cristo a minha vida e confiando nele, olhando na palavra de Deus, qual é a verdade, e ela me limpa quando ela diz, isso aqui está errado, e eu digo, não, está certo, você não deve fazer assim, e eu digo, não, eu vou fazer. E a palavra de Deus diz, você não deve ir por esse caminho, e eu digo, não, eu vou por aquele caminho. Eu tenho que parar e pensar, não, eu não vou pelo caminho que eu quero, eu não vou pensar o que eu penso, eu não vou desejar o que eu desejo, porque a palavra de Deus me diz assim, o Evangelho de Cristo Jesus é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, e a salvação é para quem crê, não é para o intelectual, não é para o inteligente, não é para o formado, não é para mim, não é para você apenas, mas para aquele que crê, aquele que crê.